E aí, pessoal, bora para mais um vídeo? Então, pessoal, hoje eu tô trazendo mais um vlog aqui para vocês, mais uma dica do fã. Então, mais uma dica aqui, só que hoje não é de série nem de filmes, hoje é uma dica de livros. E eu trouxe praticamente o que eu tô lendo atualmente, né? Muita literatura espírita. Eu tô gostando muito de ler sobre esse assunto. Eu tô acompanhando muito, eu tô procurando saber, procurando estudar bastante sobre a doutrina espírita, e eu trouxe aqui para vocês duas indicações de livros que eu li atualmente, que são livros bem interessantes e bem esclarecedores sobre a doutrina para quem quer estudar, para quem quer entender um pouco mais. E a gente tem dois principais, que são Estudando a Mediunidade, que é um livro do Martins Peralva, é um livro muito incrível, ele explica tudo pra gente, mas é um livro para quem já conhece um pouquinho da doutrina espírita, para quem está estudando sobre a mediunidade, para você se aprofundar mais sobre a mediunidade, óbvio, para quem acredita, para quem é entusiasta do assunto, para quem quer entender um pouco mais. Ele mostra pra gente muito sobre o que cada capítulo é sobre algum assunto, então pra gente entender como funcionam os sonhos, pra gente entender como funciona é, a nossa vida após a morte, para a gente ver como funciona o mundo espiritual, como funciona você ter mediunidade, como funciona a psicofonia, né, que é você incorporar o espírito, como funciona a comunicação com os espíritos, a vidência, a clareaudiência, a audiência, todos esses fenômenos mediúnicos, a materialização, que é muito interessante, sobre o fluido vital, sobre o ectoplasma. Então ele consegue fazer dar uma abrangência pra gente de todos os assuntos principais relacionados à mediunidade. Para mim, foi o melhor livro de instruções e de estudo que eu já li da doutrina espírita. E eu tô lendo bastante sobre, eu li o dos passes, eu li o sobre atendimento fraterno, e esse livro do Estudando a Mediunidade é muito bom para quem quer entender sobre, para quem quer estudar um pouco. Eu gostei muito de ler, e ele é um livro para você estudar mesmo, para você ir grifando, fazendo anotações, porque é um livro em que eles, na verdade, eles fizeram um compilado de tudo que falava no livro de André Luiz nos domínios da mediunidade. Só que no livro do André Luiz é um pouco mais complexo, eles pegaram e fizeram como se fossem esqueminhas, fluxogramas, mapa conceitual, e ficou tudo muito didático, muito explicativo. Eu particularmente curti muito, gostei muito de ler, e é muito bom para entender, para quem quer se aprofundar mais nesse assunto, para quem quer entender mais sobre. É um livro muito bom e é uma indicação ótima aqui. Dentre os livros do assunto de mediunidade, foi um dos melhores que eu já li, que é o Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E o segundo livro que eu quero trazer aqui para vocês chama Vitória sobre a Depressão. É um livro que foi psicografado pelo Divaldo Franco, um dos grandes nomes do espiritismo atualmente, e ele traz uma psicografia da Joana de Ângeles, que é a mentora dele, que é um espírito que está sempre junto com ele, que orienta ele em tudo, e que traz os conhecimentos sobre isso. E é um livro que eu particularmente estava lendo, porque eu passei por um processo de um transtorno depressivo, em algum momento da minha residência. Eu vou trazer aqui para vocês falando um pouco mais sobre. Eu quero trazer aqui falando para vocês como eu venci a depressão. Esse livro é o Vitória sobre a Depressão, mas eu quero trazer aqui para vocês como eu venci, como eu tô lidando com isso, como o que eu fiz para vocês aqui para conseguir passar por isso. E esse livro foi um dos livros que eu li nesse momento, e é um livro muito interessante. Ele traz algumas lições incríveis pra gente. A gente consegue ter uma noção, consegue aprender sobre a depressão e consegue entender como ela funciona e o que a gente pode fazer para melhorar. E ele traz em alguns capítulos falando sobre alguns assuntos e sobre algumas características que a gente às vezes não se atenta, né? Então ele traz em algum momento que teve alguns exemplos até de pessoas que passaram por dificuldades extremas durante a vida e nunca se deixaram abalar, continuaram firmes e fortes, não entraram em depressão e nem nenhum desses sentimentos de angústia, de tristeza. E uma que me cativou muito, eu vou trazer aqui para vocês, para instigar vocês a lerem esse livro, é sobre uma senhora que era cega, surda e muda. Cega, surda e muda, ou seja, ela tinha as três principais deficiências e ela continuou firme e forte no bem, ajudando as pessoas, fazendo o máximo
de caridade, ajudando as pessoas mais carentes, mais pobres, doando e sempre feliz com um sorriso no rosto. Isso é uma coisa que o livro trouxe para mim que eu nunca vou esquecer, porque às vezes a gente tem um problema, por menor que seja, um problema muito pequeno, que faz a gente desabar, faz a gente ficar muito mal, muito triste e se entregar à depressão. E nesse livro ele consegue trazer pra gente alguns exemplos bem simples, exemplos de pessoas que viveram com muita dificuldade, por exemplo, até o Beethoven, que perdeu a audição e continuou e fez a maior obra dele, a obra-prima dele. Então a gente, por mais que a gente tenha obstáculos, tenha deficiências, tenha problemas, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que enfrentar, porque tudo isso, segundo o Espiritismo, é para o nosso melhoramento. Tudo isso é pra gente se melhorar como pessoa. Então, se a gente tá passando por algum problema, aquele problema vai nos deixar mais forte. E isso é uma coisa que faz a gente ficar cada vez mais forte. É uma coisa que te traz muito alento, muita força no coração, tira aquela angústia de você falar: caramba, eu tô passando por uma dificuldade tão grande, eu perdi um ente querido que estava muito próximo de mim, eu perdi alguma coisa, eu perdi algum emprego. E tudo isso são problemas que vão levar pra gente pro lugar certo, pro momento certo. São coisas que a gente tem que passar, que segundo o Espiritismo a gente escolheu vir passar nessa vida. Então, a gente se exime da culpa, a gente fica sem essa questão de se sentir culpado ou de sofrer, para você enfrentar, para você seguir em frente, para você saber que é aquilo que você se propôs a fazer e que você é capaz de fazer aquilo. Então é um livro que traz muita força pra gente, é um livro de autoajuda muito incrível, que traz várias lições, várias coisas que você lê lá, você fica refletindo depois, fica pensando, e é um livro que me ajudou muito. Eu particularmente li no Kindle, e ele tava acho que R$ 12. Eu sei que não era um preço absurdo, e eu particularmente li no Kindle, achei muito interessante, muito bom, e eu estudando a mediunidade eu comprei o livro mesmo, e fui grifando e lendo e fazendo anotações, porque é um livro para estudar mesmo. Então essas são minhas duas indicações de hoje, espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscrevam no canal e deixem o like, e comentem aqui embaixo se vocês querem ouvir minha história sobre a depressão, sobre como eu venci, como eu melhorei, que é uma coisa assim que pode ajudar muita gente, né? Então, com certeza eu vou trazer para vocês, mas eu quero ouvir o feedback de vocês, se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, se vocês estão interessados em que eu fale um pouco mais, faça até uma review mesmo, né? Fale todinho sobre o filme, sobre o livro. E essas são as indicações de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou e até o próximo vídeo, meus amigos. Fiquem com Deus.